Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto da concentração colorada em Buenos Aires. Palco do jogo onde o Colorado encara o River Plate pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aqui na concentração colorada, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, e Alan Patrick comentaram bastante sobre o jogo. Quero falar sobre isso e também sobre a busca do Inter na reta final mesmo da janela de transferências, que pode colocar um zagueiro aqui no estádio Beira-Rio, e ele se chama Gustavo Henrique. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, quero falar muito, sobre Internacional e River Plate, ou River Plate e Internacional, que jogam hoje à noite no estádio Monumental de Nunes, e também, claro, trazer em especial bastidores da concentração do Internacional, onde eu estou neste momento. O Inter que chegou aqui por volta de 5 horas da tarde da última segunda-feira, e hoje joga então contra o River no Monumental. Jogo de ida das oitavas de final, e o pensamento acaba sendo sempre o mesmo. A gente já tem ouvido falar muito sobre a ideia do Internacional para esse confronto aqui no Monumental, que é fazer um enfrentamento de igual para igual com o River Plate, que é o atual campeão argentino. Tem bons jogadores, tem o Nico de la Cruz, tem o Lucas Beltrán, jogadores que receberam ofertas do futebol europeu nessa janela, mas o Inter entende que a única forma de competir e buscar uma vaga na próxima fase da Libertadores é bater de frente com o River, é não se acovardar dentro do Monumental de Nunes e tentar, como diz o Alan Patrick, machucar ou incomodar o River Plate em algum momento do jogo, para que o River não fique tão confortável na partida. Foi assim que o Tajeres, por exemplo, eliminou o River Plate da Copa da Argentina, e que o River também teve seus tropeços dentro do campeonato local. O Inter deve ter o time que vem jogando contra o Cuiabá e também contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Arangues, que era uma dúvida para o confronto, afinal não treinou na última segunda-feira no CT do Parque Gigante, deve começar o jogo naturalmente. Então vamos lá, com o Roger no gol, Bustos, Mercado, Vitão e o René. No meio-campo, Johnny, Arangues, Depena e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia fechando o comando de ataque. O posicionamento do Alan Patrick vem sendo tema de debate nos últimos dias aí na imprensa, os próprios torcedores falando sobre essa função diferente que o Eduardo Cudê encontrou para o Alan Patrick. Jogador que vem sendo o cara a jogar atrás do Ener Valencia, algo muito semelhante com o que o Cudê fez com o D'Alessandro na sua passagem aqui em 2020. Eu não gosto de comparar as duas situações, afinal o D'Alessandro já era um jogador muito mais para o final da carreira, tanto é que naquele momento, no final da temporada de 2020, acabou se despedindo do Internacional para jogar no Nacional de Montevidéu, e depois teve apenas somente mais 2 temporadas na carreira, que acabou sendo finalizada no estádio Beira-Rio, com aquela vitória contra o Fortaleza em abril de 2022. Mas o Alan Patrick destacou que é uma função diferente e que ele não teve nenhum tipo de conversa especial com o técnico Eduardo Cudê. Apenas foi orientado pelo treinador numa chegada muito rápida a Porto Alegre. Afinal, o Mano é demitido depois do empate contra o Palmeiras, e logo o Eduardo Cudê chega. Não tem muitos treinos. Na semana da chegada do Cudê, inclusive, são 2 dias de comando de treino por parte do Cauã de Almeida, e não há muito tempo então para o Cudê colocar as suas ideias em prática. Ele teve a semana toda passada para treinar, e a partir daí vai fazendo pequenos ajustes em relação ao time que vem atuando aí nas últimas partidas. Os resultados não são bons, mas o próprio Alan Patrick e também o Alessandro Barcelos e o Cudê vem em evolução na forma como o Inter vem jogando coletivamente. Aliás, o Alan Patrick também chegou a dizer que entende que essa fase ruim do ataque do Internacional, que é o vice-lanterna em ataques, em gols marcados, é um jogador que também entende que a bola vai voltar a entrar, que as coisas vão voltar a acontecer, e o Inter vai passar a fazer mais gols a partir de uma produção melhor ofensiva, o que já aconteceu contra o Cuiabá. O Inter voltou a marcar depois de 4 jogos sem fazer um mísero gol, e agora também agora é buscar o caminho das vitórias. Chegou a dizer que, como capitão também,
do Internacional entende que esse jogo contra o River Plate é importante por conta de uma nova cara nesse time do Internacional. Afinal, o Inter vem de eliminações que doeram muito contra Caxias e contra a equipe do América Mineiro, pelo Gauchão e pela Copa do Brasil, respectivamente, mas, né, o Inter tem que virar a página. Tanto é que ele, como capitão, né, revelou uma conversa de bastidor com os seus companheiros após o jogo contra o Cuiabá, citando que o Inter não podia, né, se abalar com aquela derrota, que o Inter jogou bem, que coisas que eram feitas no treinamento também foram possíveis de ver no jogo. E que agora é buscar a vitória, e ela tem que acontecer justamente contra a equipe do River Plate. Beleza? Quero dizer, gente, que esse vídeo tem a força da KTO. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada com o código COLAR. Afinal, hoje tem River Plate Internacional e a odd do Internacional é superior a 6. Então, se tu está confiante na vitória do Inter, né, faz o teu pitaco lá na KTO.com, ou se acredita que o River vai ganhar o jogo, também faça, né, a sua aposta lá na KTO usando o código COLAR, né, e você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. Beleza? Pra gente fechar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho também sobre negociações. Afinal, a janela está fechando amanhã. Então, o Inter só tem até amanhã para contratar jogadores que têm clube, né? Como, por exemplo, o zagueiro Gustavo Henrique, 30 anos de idade, que está no Fenerbahçe da Turquia, foi companheiro do Ener Valencia na última temporada, mas não teve um protagonismo tão grande quanto o jogador equatoriano. O Gustavo Henrique, né, ele foi comprado pelo Fenerbahçe a pedido do técnico Jorge Jesus por cerca de 1.400.000 euros naquela oportunidade. E ele não teve muitas chances por lá. Inclusive, né, não vem jogando há bastante tempo, não foi uma opção no campeonato turco, por muitas vezes não foi nem relacionado para os jogos, e o Internacional então está observando a possibilidade de investir nesse jogador. O Inter liberou, né, eu trouxe isso no vídeo de ontem, o Felipe para o Red Bull Bragantino. Então o Inter, que já tem poucos zagueiros, não tem mais o Rodrigo Moledo, que ainda não oficialmente, né, não é mais jogador do Internacional, mas está suspenso por doping e deve pegar uma punição bem grande, inclusive aí pelo órgão responsável, né, pelas punições, como já aconteceu com o Paulo Guerreiro em outro momento. O Rodrigo Moledo também deve pegar uma punição bem branda, tá? Então, o Internacional está em busca de um zagueiro e o nome é Gustavo Henrique. Se vai dar tempo do Internacional contratar este jogador, eu não sei, mas é o nome que o Inter está negociando, está conversando com o Fenerbahçe, que quer uma bonificação, né, quer uma compensação, talvez seja o termo correto, para liberar o Gustavo Henrique. O que também não significa que ele será o único reforço na reta final da janela. Lembra que eu falei sobre jogadores que estão empregados neste momento? O Inter também busca jogadores livres no mercado, como aconteceu agora recentemente, né, com jogadores que o Inter contratou, né, em pré-contrato, jogadores que ficariam livres a partir, né, da rescisão. O Bruno Henrique é um jogador que já tinha rescindido com o Al-Ittihad antes de chegar para cá. O Inter também busca jogadores livres e eles podem chegar a partir, né, do fim da janela de transferências, planejando, né, uma eventual quartas de final contra Bolívar ou Atlético Paranaense, mas também o Campeonato Brasileiro, onde o Inter precisa se recuperar. Beleza? O presidente também não descartou vendas, né? Diz que, assim como o Inter está aberto para contratar, também está aberto para vender jogadores mediante as propostas que chegarem, desde que elas sejam, né, propostas que o Inter considere justas. Não vai rifar jogador por conta do orçamento que tem. Pelo menos, né, até o momento, é o que diz o presidente Alessandro Barcelos. Beleza, gente? A gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Aquele abraço. Fui!